fica esse silêncio, parece que você vai carregar a culpa do atraso da mente, tá só 2 minutos. Bom, só para avisar que a gente está começando lá em cima, uma oficina agora, letra e música, né? Letra e música, escrita criativa, memória de canções com Henrique Rodrigues. Então, é só chegar ali subindo a escada. E aí, vamos dar início à nossa terceira mesa do dia. Antes disso, eu preciso agradecer ao Lúcio Cruz, artista de Paraty, que nos recebe nesta casa encantadora. Agradecer também ao Café Raízes, que proporciona essas comidinhas deliciosas de Paraty, cerveja, vinho, café, e que segura vocês um pouco mais na nossa casa. Agradecer a parceria com a Diálogos Embalados e com a Gráfica Viena, que nos apoia este ano, e agradecer a parceria com o Clube de Ficcionistas, Casa Pagã mais Clube de Ficcionistas, um casamento que já estamos muito felizes, que inclusive está nos proporcionando a transmissão ao vivo de todas as mesas desta casa e que ficarão gravadas no YouTube do canal Clube dos Ficcionistas. Então, para começar a nossa mesa Entre o Barro e a Febre, as fabulações de um Brasil sem mapa, com Nara Vidal, Carol Rodrigues, Leandro Durazo e André Balbo, eu vou ler as mini-bios para poupar André Balbo deste trabalho. Nara Vidal nasceu em Guarani, Minas Gerais, onde já estive. É formada em letras pela UFRJ e mestre em artes pela London Meet University. Olha o meu inglês, o português já me dá tanto trabalho. É autora, entre outros, dos livros de contos A Loucura dos Outros, editora Reformatório, do qual eu tenho o maior orgulho, e Mapas para Desaparecer, Fari Silva, e dos romances Sortes, editora Moinho, terceiro lugar no Prêmio Oceanos, Eva e Puro, ambos pela editora Todavia. Terceiro lugar no Prêmio Oceanos. Você sabe que o Manuel Herzog me disse que você pode expor só vencedor, que ninguém sabe mais quem foi o primeiro, segundo. Loucura dos Outros é um livro que eu publiquei e que está no nosso catálogo com muito orgulho, mas o que pouca gente sabe é que antes da Loucura dos Outros a gente publicou este livrinho aqui, Lugar Comum, pelo nosso selo Passavento, que eu só tenho esse exemplar. Você não tem? Agora, putz, eu ia sortear, mas agora eu não sei. Eu vou te dar, então. Você quer guardar ou prefere que eu sorteie? Ah, então tá bom. Mas você não vai reimprimir, assim, daqui a alguns anos, né? E como é que a gente faz para dar esse livrinho para alguém aqui? Tá tudo resolvido? Mas aí seria muito injusto. Ah, esta é uma boa. Cada um puxando, né? Não sei, até o final da mesa você me ajuda, Fernando, a ajudar um jeito de sortear este livro. Carol Rodrigues, autora do livro de contos Sem Vista para o Mar, Edite 2014, que recebeu os prêmios Jabuti e o prêmio da Biblioteca Nacional. Em 2017, publicou o romance O Milindre nos Dentes da Besta, editora Sete Letras, finalista dos prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti. Lançou em 2023 o romance A Mulher do Padre, editora Todavia. E em 2024 foi autora residente do Malba, Argentina, e do programa... Qual que é? Esse da Unesco, né? Em Nanjing, na China. Na China, pela Unesco. Trabalha como roteirista, curadora e facilitadora de oficinas de escrita curativa. Foi jurada... Escrita criativa. Curativa é do Edu. Eu já estou tanto com a leitura curativa do Edu que eu estou aqui falando. Foi jurada do Prêmio Biblioteca Nacional de Contos em 2016 e do Prêmio Literário de Jacareí em 2018 e do Prêmio Oceanos em 2022 e 2023.
Leandro Durazo, aquele autor que ajuda a este apresentador que manda uma mini bio de 3 linhas apenas. É antropólogo e tradutor, publicou Mar de Viração, Moinhos 2018 e Karma, editora Pedregulho 2023, entre outros. Também integrou a antologia de poesia contemporânea É Agora Como Nunca, organizada por Adriana Calcanhoto, Companhia das Letras, Cotovia 2017. É autor de Terra Úmida, editora Cachalote 2025, lançamento aqui então. E por fim, e menos importante, o meu amigo André Balbo, escritor, editor, tradutor e produtor cultural, um dos organizadores desta Casa Pagã também. Diretor editorial, olha, diretor editorial do Grupo Aboio. E editor-chefe da Cachalote. Tem emprego lá para mim? Não. Aí não dá. Autor do livro de contos Sem os Dentes da Frente, Aboio 2023, e Agora Posso Acreditar em Unicórnios, editora Reformatório 2021. Você é meu autor. Traduziu o romance Agostino. do italiano Alberto Moravia. É isso, então. Boa mesa para todos, boa mesa para vocês. Muito obrigado, bem-vindos à Casa Pagã. Alô. Recadinho burocrático para os meus colegas, que o nosso diretor de imagem e som pediu. Microfone pertinho da boca, para quem for assistir o vídeo depois conseguir ouvir bem. Então vamos lá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Primeiro porque eu sou fã. Era fã de vocês duas, o Leandro eu conheci agora, então sou obrigado a me tornar seu fã. É? Olha lá, é verdade. Então estou feliz aqui de estar com vocês. Eu estava preocupado por ser leitor e acompanhar vocês, em fazer disso uma extensão das minhas vontades, das minhas curiosidades, e isso talvez não conversar com muito mais gente. Mas aí eu fiquei pensando e falei, puxa, não, na verdade, acho que esse tipo de atrito é legal, né? Ver como que a oportunidade de fazer uma mesa com pessoas que leio, acompanho e como que eu recebo, porque eu tenho dito e quero falar isso a partir do livro de vocês, que a intenção do autor, para mim, importa muito pouco. Então, a minha leitura talvez seja o que vai guiar um pouco o fio dessa mesa, que já nasce no nome, que é Entre o Barro e a Febre. Eu tenho pensado muito o quanto que esse nome talvez represente um acidente que iria acontecer com a cerveja. O quanto que esse nome pode representar o caminho assim para essa conversa. Eu acho bonito que barro a gente pensa em algo concreto, aquilo, né, não sei quem estava aqui na época da maré alta nos últimos dias, esse lodo que se forma, então algo muito matéria, palpável, corpo, e a febre, por mais que talvez também seja algo concreto, olhando ali microscopicamente, vai muito mais para esse lugar de excesso, de delírio, de transformação. E essa mistura entre o que é muito concreto, o que é duro, durazo, e o que pode ser incandescente. Acho que a literatura não separa tanto essas coisas, e me vejo diante de 3 autores que, de fato, acredito, escrevem nesse atrito entre aquilo que existe, aquilo que é mais telúrico e aquilo que é imaginado, que é fabulado, que é muitas vezes mítico. Então, quero começar fazendo a pergunta para todos, sobre a importância da experiência do lugar físico concreto, né? Seja ele habitado por vocês, seja ele imaginado, né? Seja ele herdado da família, nas raízes, e como que ele compõe o espaço, né, da escrita, tanto dos livros mais recentes, que são os que estão aqui, quanto da obra de vocês como um todo. Começa dali a Carol, por favor. Alô, agora sim? Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês, Tá, o lugar, né? Ó, o Martim. Bom, eu acho que a escrever, né, sempre, acho que para a gente aqui
a gente estava conversando antes, né, André, nessa coisa da aventura da linguagem, né, da linguagem ser um lugar assim para onde a gente entra, e em relação aos lugares reais, concretos, né, do barro, eu acho que cada livro é uma aventura de linguagem relacionada de um jeito a um lugar também. Eu acho que no meu primeiro livro de contos eu imaginei lugares pelo nome deles, pelo nome das cidades. Eu fazia oficina com esse galã que está aqui atrás da gente, Marcelino Freire, e tomei muito emprestado o método dele de se guiar pelo som, né, para escrever. Então, meu primeiro livro eu me guiei muito pelo som de nomes das cidades do Oeste Paulista, do Mato Grosso do Sul, muitos nomes de origem tupi-guarani, e com sons incríveis, tipo goierê, enfim, diversos sons. E eu fui me ligando, nunca estive nessas cidades, mas fui me ligando pelos sons desses nomes. E engraçado que anos depois eu fui descobrir que na cosmogonia tupi-guarani a vida vem do som, o ser é um som, né? E o início de tudo é um som. Então, no fim das contas, por uma intuição meio, né, de experimentar a linguagem de uma aventura, acho que a gente chega em algum lugar de verdade, talvez, né? Nesse entre o concreto e o inventado. Mas já no meu último livro, né, que é A Mulher do Padre, eu escrevi a partir de um lugar mais concreto, que é Brasília. Eu morei lá durante 6 meses, eu acho, quando eu era criança, mas era bem na época do impeachment do Collor. E aí eu quis puxar um pouco dessas memórias, né, dessa experiência de ter sido uma criança que viu essa confusão, essa loucura toda desse Brasil dessa época, sem entender muito, sem entender quase nada. E então o ponto de partida foi um lugar concreto, é um fato concreto, mas eu saí de Brasília depois de 6 meses e a minha personagem fica lá. Então, a partir do momento que ela fica lá, aí começa esse lugar da febre, da fabulação e de uma imaginação do que seria continuar, né, habitando Brasília, esse caos, como chegavam as notícias de Brasil, da televisão, de tudo, assim. Então, acho que é isso, né? A brincadeira desse último livro foi justamente essa, assim, né? De sair de um concreto, de pesquisar fatos mesmo e verificar datas e nomes, né? Numa tentativa de ter esse lugar concreto realmente, mas deixando a febre também tomar conta da coisa. Acho que é isso para começar. Obrigada. Oi, gente, desculpa de novo o atraso. Obrigada por me receberem. É bonito isso que você falou você falou que você não teve nos lugares, mas escreveu sobre eles, né? Eu acho isso tão interessante porque a gente de fato não precisa estar nesses lugares para escrever sobre eles, né? Acho que isso vem dessa fabulação. Eu acho estranho porque assim, como eu escrevo é muito. Primeiro que eu já moro fora há muitos anos, a metade da minha vida já é passada fora, metade aqui, metade lá. E eu nunca quis escrever em outra língua que não fosse a língua portuguesa, porque eu sinto como a minha identidade mesmo, é indissociável, uma coisa sou eu, ela sou eu. Então, eu acho que isso é muito relacionado diretamente a essa questão da febre e do bar do concreto e do imaginário, ou do concreto e do delírio, no caso. Eu venho de uma cidade muito pequena, são 8.000 habitantes, e eu acho que, por essa cidade sendo pequena do jeito que ela é, já me dá uma oportunidade de delírio, porque eu quis muito sair desse lugar, desde sempre. Não necessariamente fisicamente, mas eu acho que o ócio daquele lugar, a falta do que fazer, aquilo me proporcionava muita ideia de imaginar as coisas, de querer sair de fronteiras e explorar as coisas. Fora que a gente está longe do mar também, né? Então, assim, o mar sempre é aquela ligação com o que está adiante. E então acho que essa tá restrita a esse território, acaba sendo um ponto de riqueza nesse processo, né? É como se você quisesse se libertar daquilo, e aí o delírio começa a acontecer, ou a imaginação começa a acontecer. É curioso, porque eu estava pensando sobre isso, né, sobre esse tema, e eu acho que
não há nenhum livro que eu tenha escrito até hoje, e eu estou escrevendo um próximo que está 99% pronto, mas não está pronto, e que sai ano que vem, eu acredito, mas todos os meus livros, eu acho que eles começam, se não de uma geografia, de uma linguagem que vem desse lugar de origem, que é muito forte, é uma coisa impressionante. Eu não quero me livrar dele, não é uma coisa que eu trabalhe para me livrar disso de jeito nenhum. Mas a hora que eu vejo, eu estou voltando a algumas referências, mas são referências muito abertas, porque eu acho que o, o, o concreto, e eu vou chamar de delírio de novo, porque para mim é isso mesmo, essa febre, essa imaginação, elas são quase que a mesma coisa em algum momento, né? É aquela velha história, o que que é a verdade, né? A verdade é uma invenção. O que eu digo, quem há de dizer que não é, né? Então, eu acho que vem muito disso, não só da geografia, mas também da própria linguagem. E os meus livros, eles estão sempre ali nessa fronteira. Se não é a geografia, é a linguagem. Esse livro que o Marcelo mostrou, esse primeiro, que foi a minha primeira tentativa aí de uma literatura para adultos, no caso, ela vem de uma... Esse livro vem de uma nostalgia, né? Eu estava fora há muito tempo, queria, de repente, resgatar algumas memórias, algumas coisas, e comecei a escrever umas crônicas, contos, e cheguei a esse livro, que é o primeiro mesmo. Então, assim, ele tem muito dessa reminiscência, dessa espécie de melancolia, de nostalgia até, e ele é mais abertamente essa coisa do lugar, de onde vem. Depois não, mas ao mesmo tempo, todos os outros, mesmo que sejam experimentos e experimentações minhas com linguagem, eles têm alguma referência que eu encontro. Eu não sei se os leitores encontram isso, as pessoas que leem veem isso, mas para mim é muito claro que ali eu parto de onde eu venho. E eu gosto de pertencer a isso, porque eu estou muito longe. Então, para mim, é como se fosse uma identidade intacta, sabe? Enfim, por enquanto é isso. A minha eu não sei. Eu estava pensando, já a gente conversando antes da mesa um pouco, e essa pergunta ela já põe o dedo nessa ferida, talvez, que é pensar a própria temporalidade e a temporalidade da escrita, do trabalho literário, digamos assim. A gente publicar algo em 2015, faz 10 anos já. A gente publicou algo agora, está muito mais próximo do que a gente entende de mundo hoje. E o próprio tratamento do material, né, tanto do ponto de vista da linguagem, quanto do ponto de vista do conteúdo, das referências, das imagens, também meio que percorre um pouco essa diferenciação que a gente tem conforme vai se desenrolando no mundo. E eu estou dizendo isso para mencionar algo que está na mini bio, a primeira afirmação da minha apresentação, é que eu sou antropólogo e tradutor. Então, eu tenho uma relação muito específica com o que eu escrevo, literariamente falando, porque perpassa muito experiências que eu tenho de trabalho, experiências de colaboração com povos e comunidades tradicionais, que são principalmente com quem eu trabalho há muitos anos, com essa perspectiva de alteridade, né, de diversidade sociocultural, socioambiental, obviamente territorial e geográfica. E eu tenho no meu trabalho antropológico, eu tenho, de fato, um foco na perspectiva de territorialidade. Então, um pouco das experiências de escrita literária a que eu me dedico quando me dedico, elas também variam muito com relação a isso. Em que momento eu escrevi esse texto e que tipo de aproximação daquela realidade. Realidade é uma palavra muito complicada, mas daquela realidade eu estava tentando esboçar nesse texto, né? Prosa ou poesia. Terra Úmida, que é esse que a gente está lançando agora, aqui na Cachalote, ele é um texto muito fabulativo. Ele é muito carregado de um imaginário quase febril mesmo, a escrita disso. Eu escrevi esse texto em 2013, veja, faz um tempinho já. E na época, eu acho que eu levei, a versão inicial, obviamente, eu levei acho que 3 dias entre sentar e levantar do computador escrevendo sem parar,
E a Micheline Veruns, que é amiga minha, escritora, que todo mundo conhece, ela, na época, ela comentou isso. Você escreveu isso no estado de febre. E ele tem isso, ele tem uma materialidade que uma materialidade muito imaginativa, Terra Úmida. Então, ele é essa linguagem que vai indo, e vai se engolindo a si própria, apresentando um mundo, apresentando uma dinâmica, um encontro de personagens, diálogos muito doidos às vezes, muito acelerados, às vezes com umas pausas que também ninguém entende porque que tá ali, talvez eu também não entenda, até porque tem esse tempo, né, de quando eu escrevi inicialmente esse texto. E aí, ele está, obviamente, carregado de relações que eu tenho com lugares reais e imaginados. Então, essa fabulação nesse texto carrega muito essa materialidade do espaço a partir de uma não materialidade. Então, sei lá, Grande Sertão Veredas, 100 Anos de Solidão, Ariano Suassuna, tudo de Ariano Suassuna. É uma concretude de um espaço que está dado num campo imaginário que a mim me chegou muito pela literatura. Aí agora, mais recentemente, textos que eu escrevo mais recentemente, por exemplo, saiu agora há alguns meses, no Círculo de Poemas, da editora Fósforo, uma plaquete minha chamada Dois Carcarás, que são poemas são poemas, né? Então, Terra Úmida é prosa, pode até ser uma prosa poética, mas é prosa. E Dois Carcarás não, Dois Carcarás são poemas. E são poemas muito mais sucintos, muito mais curtinhos, muito mais tentativamente objetivos, em que a minha lida com o chão, com o território, com as pessoas, com as coisas, os animais, o que acontece, é de uma concretude, de fato, muito mais explícita. Quer dizer, a tentativa desses poemas é de tratar pela linguagem uma concretude muito mais imediata do que a mediação da fabulação. Então, uma coisa meio haikai, uma coisa meio de flagrar, no caso dos Dois Carcarás, dos poemas mais recentes, de flagrar o movimento do mundo sem eu me colocar muito nele, sem a minha imaginação se colocar muito nele. E tem um poema nessa plaquete, que eu não tenho memória, então eu não vou saber dizer inteiro, mas eu vou inventar aqui, e aí vocês vão acreditar que é mais ou menos assim, que fala assim, eu não consigo nem fingir o que eu falaria, mas nos sertões de não sei onde, por onde andei, pelas veredas onde se bifurca, o caminho de Dona Socorro, e o lajeiro de Pai Mateus, e não sei o que, o vilarejo e a aldeia de cerimônia, onde falta água, mas as pessoas são felizes e cozinham à luz das estrelas. Eu andei por lá, eu estive nesses espaços, eu conheço esse... É um dos poucos poemas que eu como escritor, como autor, apareço mais. Essa aldeia, esse espaço, esse caminho, essas veredas, esses lajedos, esses animais, essas plantas, as linhas dos mapas não os captam. E aí, obviamente, as linhas do poema, menos ainda, né? Então, tem uma tentativa mais recente do que eu escrevo de estar buscando essa não mediação tão fabulativa quanto em outros momentos já teve. Então, é muito confuso, para dizer o mínimo. Maravilha. E, Leandro, você citou agora, falou de Grande Sertão. Eu adoro efemérides, né? Então, eu sei que ano que vem, Sagarana e Grande Sertão Veredas, um completa 80 anos, outro 70 anos, deve ter um tanto de festividades já sendo preparadas em torno disso. Mas eu me lembro de um lugar comum, e não sei exatamente se é um lugar comum, mas de um lugar comum entre leitores do Guimarães, que é dizer que o sertão ele não é apenas um espaço físico, mas é uma forma de olhar e uma forma de escutar. Tem um sentido bastante simples, que numa mesa de boteco a gente consegue entender o que essa frase significa, mas eu acho que tem um outro sentido interessante também, que diz respeito justamente aos sons, a palavra como som, a palavra como ritmo, né? A gente finge que elas têm muito sentido e coloca elas em ordem para contar alguma história, mas muitas vezes importa mais a dimensão linguística de um texto para alguns autores do que a dimensão temática. Eu lendo seu livro, me perguntaram depois, do que é o livro do Leandro? Eu falei, cara, não tenho a mínima ideia. Eu não sei do que é o livro dele, mas eu sei o barulho que o seu livro faz quando eu estou lendo. Eu sei reconhecer os sons, né? O Camilo Gomide, que foi o editor do texto, de fato, né? Ele falou que ele ouvia o João Grilo no texto.
né? Então, eu queria perguntar agora para vocês, começa por favor o Leandro, como que é o trabalho que vocês fazem em relação ao ritmo, porque agora colocando o foco um pouco nesses 3 livros, o Terra Úmida, o Puro, da Nara, e a Mulher do Padre, da Carol, qual que é o trabalho de ritmo e de som, né, feito em função, principalmente do ponto de vista de personagem, né? Porque se Leandro e Carol têm personagens de forma, vamos dizer assim, uma forma um pouco mais tradicional, enunciando, no Puro a gente tem uma focalização no que os personagens pensam, né? E talvez se você vai um pouco no excesso, no bom sentido do uso da palavra, a Carol no excesso também dos pensamentos, a Nara vai numa concisão que diz muito mais pelo silêncio e obriga o leitor a tentar entender, né, essas ausências. Então, fala um pouquinho sobre o seu trabalho com ritmo, som na construção dos personagens. Uhum. Perfeito. Eu acho, inclusive eu vou começar falando, para falar do meu trabalho, eu vou comentar de fato o que eu senti lendo o Puro, de Nara, que foi um romance, um texto, uma prosa super imagética, justamente por essa composição com lacunas que obriga a gente a construir o que está sendo colocado ali. Terra Úmida, especificamente, essa febre na qual eu escrevi, Terra Úmida, se for para chamar assim, ela teve mesmo, assim, e aí foi uma intenção, mas também deve ter sido algo que no momento era o que eu estava, como o povo diz lá no sertão da Bahia, lá de São Francisco, eu estava enzonado, eu estava enfiado numa aura de sabe-se lá Deus o quê. E falei, eu preciso que essas vozes aqui saiam por aqui, e o por aqui foi o texto, no caso. Então, a noção, ou pelo menos a dinâmica de ritmo que tem nesse texto, ela é muito a da própria composição da história. Eu hoje, depois de tantos anos escrito e editado e lido e relido por mim, no caso, eu consigo até falar sobre o que mais ou menos se tratam as histórias, porque não tem mais de uma história aqui na Terra Úmida, embora seja meio que uma novela. Mas quando eu estava escrevendo, eu não sabia não. Eu tinha algumas imagens, eu tinha algumas cenas que meio que compunham um universo. E aí, quando eu sentei, quando eu comecei a escrever, foi como se eu estivesse cantando de improviso, numa embolada mesmo. E por isso que o elogio de Camila é excelente. Se ele ouve qualquer mínima referência a uma moralidade como essa, de Suassuna, de sertão. Eu sou de Santos, eu não sei se estava na mini bio, eu não lembro. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo, mas eu moro no Nordeste faz muito tempo. Eu moro em Natal faz 10 anos. Minha companheira é da Paraíba, nosso filho é do Rio Grande do Norte, onde a gente mora. Eu trabalho com povos e comunidades tradicionais, como eu falei, num geral no Nordeste. Então eu tenho uma relação de ouvido que eu tento exercitar, que é muito assim, é com as pessoas que moram ali no sertão de São Francisco, no Seridó, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Então, essa oralidade, ela carrega a composição da história de Terra Úmida, sem a menor dúvida. E uma coisa que eu sempre achei na escrita desse texto é que de fato esse excesso, essa coisa meio barroco, rococó, armorial, uma coisa vai indo, tem coisa ali, está sendo falado alguma coisa, tem uma história sendo, tem mais de uma, algumas histórias sendo narradas de fato, mas se tu não tiver no fluxo da escuta, não é nem da leitura, é da escuta, a história vai para algum lugar e não se fixa. E é uma coisa que é interessante, porque como é um texto também já escrito há algum tempo, a minha releitura desse texto às vezes me faz me perder na própria história. Eu falo, peraí, por que eu tô lendo aqui? Porque quando eu escrevi, eu estava falando, eu estava cantando, e já não tem mais ninguém cantando para mim quando eu leio. E esse é um desafio. É um desafio de toda escrita, imagino, toda linguagem, né, literária ou não, mas numa dessa, como Terra Úmida, que é bem ancorada na oralidade, em humoralidade e em humoralidade inventada também, tem referências linguísticas, sociolinguísticas concretas, de variantes, de regiões e tal, mas tem uma invenção também, tem um monte de coisa que não faz sentido. E o editor, coitado, falava, mas por que você falou isso aqui desse jeito nessa passagem? Fala, não sei, mas deixa. Por que deixa? Não sei, mas é por onde foi vindo a voz desse trecho, dessa passagem do texto. Então, é uma oralidade que dá esse ritmo mesmo, né? Na ideia de que é pela fala, é pelo estar escutando que uma história vem, mais do que pela história vem.
mais do que pela história propriamente que vem. Enfim. Eu estava pensando aqui, que você estava falando do silêncio, né? Eu me lembrei de um texto do Dedé Laurentino, que ele escreveu ele tem um conto, gente, vocês não conhecem, vocês têm que conhecer, é muito engraçado, que parece uma conversa lá de Minas, da minha cidade, que o texto inteiro é assim: então, pois é, rapaz, não é? É, pois então. E o texto inteiro é assim. E você não sabe do que eles estão falando, mas você sabe. É aquele, sabe, aquele silêncio, assim, que você sabe justamente o que está acontecendo. É muito bom. E eu acho que, primeiro que eu preciso dizer isso, né? Eu sou uma leitora tardia, no seguinte sentido: eu me interessei por livros, por leitura de livro bem mais tarde. Eu acho que eu estava entrando no ensino médio quando eu comecei a querer. A história é, eu estava ficando cada vez pior em matemática, então eu tinha que fazer alguma coisa com a minha vida. Então, vamos fazer então alguma coisa ligada ao português, que você não é tão má assim. Então, vamos para esse lugar. Que horror. E então eu comecei a ler de fato tardiamente, relativamente tardiamente. Mas uma coisa que sempre teve presente na minha vida é essa coisa da oralidade. Eu venho de uma cidade pequena, então a gente tinha o hábito de sentar no passeio, calçada, a gente fala passeio, e conversar e ficar contando histórias e várias histórias. Eu me lembro de uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas contavam a mesma história, mas dependendo de como elas contavam, a história fazia medo ou fazia rir. Aquilo era linguagem pura, sendo ali exercitada assim na nossa frente. Aquilo era muito interessante, né? Então tinha, às vezes, as pessoas que, vou ouvir a fulana contar a história porque é engraçado, ou vou ouvir fulana contar a história porque dá medo. E às vezes era mais ou menos a mesma coisa. Então essa coisa da linguagem era muito interessante desde sempre, essa oralidade, né, de Minas, as cidades pequenas, uma coisa muito, né, é o passatempo, você toma banho e vai para o passeio ouvir história. Eu peguei isso mesmo, muito. Eu cresci ouvindo isso, essas coisas. Então, eu acho que muito desse aspecto mais conciso do que eu escrevo, que todos os meus livros até hoje são assim, eu acho que tem muito a ver com uma proposta que eu gosto de fazer justamente com o leitor, que é um pouco desse fazer silêncio mesmo, sabe? E que parte muito de uma proposta. Então, eu faço uma proposta de um texto e eu conto com quem está lendo para preencher algumas lacunas. Porque eu não gostaria de explicar nada, eu não gostaria de justificar nada, eu gostaria de deixar para que você interprete isso do jeito que você quiser. E isso para mim é muito importante, deixar essa lacuna, porque eu, como leitora, também gosto dela. Então, eu acho que eu escrevo também dessa maneira, de uma maneira que eu gosto de ler. Eu detesto ter explicado, sabe? Assim, isso, sabe? Muito explicadinho. E, então, para mim, é muito importante ter essa espécie de silêncio, que é onde a gente faz um pouco de sentido das coisas, ou não entende, e tudo bem mesmo assim, né? Então, o ritmo e o som tem muito a ver com esse lugar, esse vácuo, essa coisa, enfim, esse lugar meio vazio mesmo, que é importante para que o leitor construa a história dele, a resposta dele em relação àquilo que eu proponho. E eu também tenho uma coisa, que eu tenho sinestesia, que é uma que eu sinto gosto das palavras. Qualquer palavra que você falar comigo, eu sinto um gosto. Então, isso é estranho, mas eu tenho muito disso também nos meus textos. Então, há palavras que entram não por conta disso, sabe? É um pouco esquisito dizer isso, mas ajuda bastante na escolha, na seleção das palavras. Mas eu acho que, no caso do Puro, eu tinha ali um desafio, que era tentar colocar o dentro para fora. E eu tentei escrever esse livro de uma maneira mais convencional, não funcionou, não funcionou. Estava mesmo ruim, assim, eu não estava muito satisfeita com aquilo. Então, deixei esse livro para lá, fui pensar na vida, fazer outras coisas. Voltei e encontrei essa maneira de contar essa história. Que também, para mim, tem a ver com uma coisa muito sagrada na escrita, que é a liberdade, não só temática, como de linguagem, né? E a gente faz o que a gente quiser fazer com isso. Então, o que eu quis fazer justamente foi
contar uma história a partir do dentro das pessoas. E estava sendo muito difícil isso. A partir do momento que eu encontrei esse monte de verbo, o livro então andou, né? Porque eu percebi que eu podia, então, as pessoas podiam fazer o que elas quisessem, só a partir daquele enunciado, né, do verbo. E isso me deu também a oportunidade de entrar nas pessoas de uma maneira que eu não estava conseguindo antes, né? Essa linguagem me ajudou muito, sabe? E de uma maneira meio silenciosa, ela acaba expondo muita coisa por conta desse pensa, fala e tem um que só grita, que não fala, que é meio bolsonarista. Ele só grita. Ele só grita, ele não escuta, ele só grita. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Então, tem algumas nuances nesse livro que, por exemplo, a personagem que só grita. E é interessante porque a edição do livro em inglês, eles fizeram uma coisa bacana que tem esses bolsonaristas ficaram todos no lado direito da página. Ficou bonito, gente, ficou bonito. E o resto ficou no lado esquerdo. Então, e tem uns que ficam ali meio no meio, enfim, que eu acho que devia estar na direita, mas enfim. Mas é interessante isso, porque ficou mesmo esse para dentro, a partir desses enunciados e esse silêncio que se faz, porque o pensamento não deixa de ser esse silêncio, né? Fulano pensa. E a gente tem acesso a isso por uma linguagem explícita, mas ao mesmo tempo será que é o que a gente pensa também, né? Tem todo esse espaço para o leitor ali preencher essas lacunas. Então, vem um pouquinho disso. É muito impressionante o foco narrativo do seu livro, um trabalho muito, muito incrível, assim. E, lembrei agora de uma frase do James Wood, né, famosa, que ele começa, né, que a casa da literatura tem muitas janelas, mas só 2 ou 3 portas, né, que é justamente o foco narrativo, que é a porta de entrada num texto, né, por isso que é tão crucial o momento de definir quem está contando essa história, né, e quando a gente demora para chegar, vai dando uma angústia, né, mas aí quando acha quem está contando, aí parece que pronto, entrei pela porta, agora eu tenho que fazer todo o resto, mas pelo menos eu entrei, né? E no caso da mulher do padre, quem conta a história é a Lina, ela começa bem criança, pequena, e ela vai crescendo, né? Cresce, acho que uns 10 anos por aí, mas tem alguns fatos, né, como a gente já comentou, alguns fatos reais de história do Brasil, algumas memórias minhas também, mas o que eu mais quis trabalhar, para além dos fatos, nessa voz, foi uma sensação de infância, assim, uma memória de uma sensação que, no caso da Lina e no meu também, é uma sensação de uma vergonha muito profunda e constante, assim. E eu tenho entendido que a vergonha é uma das minhas pesquisas literárias, talvez, do momento agora, assim, é um assunto que está me interessando muito, sei lá por quê, mas é uma investigação, né, que a gente vai indo, quando eu vi, eu falei: "Nossa, acho que é isso", assim, que eu acho que a vergonha ela comprime o mundo externo e, por comprimir o mundo externo, explode alguma coisa no mundo interno, e aí talvez por isso esse excesso de pensamentos, né, esse esgarçamento dessa voz mental interior e meio enlouquecida, assim, né, que tem nesse livro, que é meio desenfreada em muitos capítulos, e aí tem hora que ela dá uma parada, assim, mas é isso, assim, eu acho que é esse caminho de estar constantemente envergonhada e cada coisa que acontece abre muitas abas na cabeça de possibilidades, né? E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse? Não, e se eu fizer isso agora, né? Agora mesmo, né? O Marcelo estava lendo minha mini bio, e aí eu falei, meu Deus, eu mandei uma mini bio de procurar emprego para essa mesa, assim, né? Falando coisas que não precisava falar, e eu já fiquei morrendo de vergonha. Aí eu falei, olha aí, a pesquisa, né, na vida se atualizando. Mas é isso, eu acho que foi esse o caminho dessa voz, muito comprimida por fora e meio que explodindo por dentro por não ter por onde mais sair o pensamento, né? Então acho que foi essa linha. No começo eu falei que penso que muito pouco importa a intenção dos autores no texto, e para tentar dar algum sentido nisso e não ser só uma frase meio canalha, solta, eu acho que, conversando com escritores, escrevendo, muitas vezes eles falam muito bem sobre o que eles quiseram fazer, sobre a ideia, sobre a geleia geral que ajudou a compor um livro, um poema, o que quer que seja. E acho, pelo menos, raro conseguir confirmar na minha leitura, muitas vezes, a expectativa
que foi criada, porque acho que não tem jeito, a gente escreve a partir da linguagem e essa ideia precisa nascer enquanto palavra, né? E aí, Carol, falando agora um pouquinho do seu texto, eu acho muito generoso o que você faz com a sua personagem, portanto, com a gente, que é conseguir trabalhar, claro, para isso, para manter o tensionamento, vamos dizer, original que você imaginou. Porque essa vergonha que a personagem carrega, por exemplo, aquelas coisas que a gente faz quando é criança, eu acho que você conseguiu manter muito bem, né? É vergonhoso um pouco, não as coisas em si que eu estou lendo, mas o como você narra me faz pensar, enquanto alguém que não tem quase nada em comum com a sua personagem, como que a minha forma de pensar enquanto criança, enquanto adolescência, era atravessada pelo signo da vergonha, do medo, e é bonito de ver isso no texto, porque isso, como eu disse, está feito pela linguagem. Então, e esse é um dos melhores elogios que eu tenho para dar, você usa a vírgula muito bem. Você usa a vírgula muito bem, porque a personagem, quando está ansiosa, está envergonhada, está pensando, não sabe as palavras que ela tem que utilizar para nomear, ela está brincando e brigando com as palavras, ela não gosta de algumas palavras, então essa ansiedade se traduz em trechos extensos, cansativos, que não tem um respiro, não tem uma vírgula. E aí eu posso talvez não entender nada do que seja essa violência de uma personagem descobrir os primeiros indícios da vida, da sexualidade no corpo e tal. Nada disso diz respeito às minhas experiências, mas a forma como essa ansiedade passa no texto me deixa ansioso, né? Então eu acho isso muito legal. E aí eu quero vir nessa pergunta sobre a Nara falou que a explicação não é algo que te interessa, né, na literatura. A mim também não, acho que nenhum de vocês está interessado. O Leandro, né, realmente não quer saber de explicar nada. Ele não deu uma dica sobre o que é o livro dele até agora. E mas eu acho que eu queria perguntar para vocês o seguinte, começando pela Carol. Como que vocês veem a produção de vocês, aí não precisa ser só dos livros necessariamente, da obra como um todo que você já tem, dentro desse recorte contemporâneo em que, na prosa, especialmente, a gente tem muita produção de romance em especial, que são tentativas de explicação da realidade, tentativas de retrato, de enquadramento, e o ponto de partida parece ser uma crítica, uma denúncia, mas a gente sente essa mão pesada dos autores muitas vezes e fala, caramba, ele está querendo me ensinar alguma coisa. Eu não gosto de aprender nada, eu gosto de, no ponto de chegada, percebi que aprendi um bocado, de repente. Sinto que vocês três não estão preocupados em explicar, em dar lição de moral, mas é difícil, é tentador também a gente colocar as nossas opiniões. Como que vocês tratam, e se é que vocês concordam com isso tudo que eu falei, claro, mas como que vocês tratam essa dificuldade de não colocar os temas e as possíveis denúncias como pontos de partida e deixar isso como possibilidade para os leitores? Nossa, eu parto do lugar que eu nem tenho nada muito relevante para contribuir com nenhum assunto, assim, mesmo. Eu tenho usado muito em oficina um ensaio do Juan Villoro, que é um escritor mexicano, que é um ensaio chamado Mente e Escritura. Saiu pelo Malba, em espanhol, não sei. Alguém tem que traduzir, se não está ainda, porque é muito, muito legal. Ele fala da escrita ficcional enquanto um método de investigação da mente, como um método de acessar, né, coisas que a gente não acessa por outros caminhos, assim. E aí tem uma frase muito curtinha, né, que é: quem conta, investiga. E eu acho muito bonito isso e acredito muito que é por aí, porque eu acho que enquanto eu estou contando, escrevendo, pensando sobre o Brasil, eu estou investigando como é que isso ressoa na minha mente, quais são as minhas percepções sobre o que está acontecendo, de que maneira a minha mente reage e, de alguma maneira, isso se reflete na linguagem, né? Se isso encontra algum reflexo na sua mente lendo, então temos um lugar, né? Estabelecemos um lugar de experiência. Se é verdade ou não, muito provavelmente não, mas é um lugar de experiência compartilhada, e acho que a magia é justamente essa, né? Eu acho que a ficção ela dá várias voltas, assim, né? Como se fosse um tubo cheio de curvas, que talvez em algum momento encontre um reflexo e aí construa um lugar de fato, algo de alguma experiência de Brasil, de vida, assim, né? Não sei se respondi, não sei se viajei,
Mas acho que é isso. Eu acho que, pensando aqui, né, tem o Sorte, que é o primeiro romance, que também traz algumas questões políticas, no caso. E eu acho que o Puro segue esse romance, o Eva dá uma pausa nisso. Mas eu acho que eu também acho que a gente escreve o nosso tempo. Isso é, enfim, a gente escreve a partir daquilo também que nos desorienta um pouco, né? Quais são os estímulos que a gente tem? Às vezes são, sei lá, maravilhamentos, mas também às vezes são coisas que nos incomodam muito, né? Coisas que a gente não para de pensar sobre elas. Então, eu acho que nesse caso aqui, eu quis muito justamente fazer uma exposição da feiura, digamos assim, através de comportamentos muito socialmente aceitáveis, e a partir disso expor justamente essa, esse lado feio do que está dentro. É muito esse movimento assim do que está dentro. Então, eu compreendo que exista uma urgência e um desejo de querer explicar coisas, muitas vezes em livros e narrativas que abordam temas políticos e sociais, mas eu acho também que é muito importante a gente tentar não cair nessa armadilha, né? Porque isso não é o papel da ficção, eu acho. Eu acho que a ficção não tem um papel de ensinar coisa nenhuma. Pelo contrário, eu acho que quando a gente lê um livro de ficção e a gente acha que aprendeu alguma coisa, eu fico mesmo bolada com aquilo. Eu acho que está alguma coisa errada. Eu acho que é geralmente uma coisa que tira o norte da gente, faz a gente perguntar muitas coisas. Mas será? E fora o processo interno, que a gente vai também, as nossas próprias experiências como leitores, né? Porque eu acho que o leitor é sempre aquela pessoa que mais se expõe na leitura, né? A sua opinião em relação ao meu livro vai me dizer muito sobre você, e você pouco sabe sobre, né? A minha intenção, no caso, não importa mesmo, é zero, importa zero. Como também não importa quem escreveu, né? Não importa, não importa mesmo. Então, assim, a sua leitura é o mais importante desse processo, através dessa proposta que eu faço, que se chama ficção, que é aquilo ali. Então, eu compreendo esse desejo, mas eu acho que a linguagem é o grande pulo do gato para tudo, tanto para a tal chamada autoficção, quanto para os livros mais políticos, de ficção que abordam o político social. Eu acho que a linguagem é o que vai diferenciar o que dá certo do que, de repente, talvez esteja muito explicadinho ou muito didático. É difícil, né, não cair nessa tentação. A gente fica um pouco seduzido, às vezes, porque somos cidadãos e a gente tem ali as nossas opiniões, a gente quer colocar coisas, mas é muito importante a gente não sair desse lugar da ficção. A ficção ela não pode explicar. Ela realmente, eu acredito muito nisso. E, e tentar segurar essa onda, sabe, de não ceder a esse lugar. E aí sim, quando você vai falar dos livros, aí, claro, algumas coisas vêm à tona, suas opiniões, a opinião dos leitores, das pessoas. Aí sim é um lugar para isso. Como qualquer obra de arte, né? Você vê alguma coisa, você vai falar sobre aquela obra e aquilo ali vai, então, colocar à tona suas opiniões sobre aquelas questões propostas na tal arte, no filme, enfim. Mas a, a proposta em si, que é, no caso, a ficção, eu acho mesmo que se tiver alguma função, que eu também acho que não tem muito, se é que tem alguma função, talvez seja justamente bagunçar um pouquinho, sabe? Bagunçar mesmo, te incomodar ou maravilhar mesmo, não precisa só ser um incômodo, né? Pode ser também só uma beleza. E, mas eu acho mesmo a linguagem é a grande diferença, é a grande diferença. E é muito difícil, né, conseguir uma linguagem literária para as coisas que talvez sejam relevantes politicamente ou, enfim, que estejam em pauta, digamos assim, né? É muito importante tentar manter essa distância, né? Não ceder. Eu acho que a gente, pensando em ficção, pensando numa linguagem literária que pode ser poética também,
eu acho que é sempre possível aprender coisas, que é exatamente o que tu falou, de entender o sentimento da infância que está transmitido pela linguagem que foi trabalhada ali. Uma coisa que eu acho que a gente compartilha, e a tua pergunta aponta, assim, é a talvez improdutividade do didatismo, né? Da proposta de se ensinar algo por meio de literatura. Porque tem várias outras áreas do conhecimento e da reflexão humana que explicam coisas, que elas servem para explicar coisas. Eu acho que, literariamente falando, quando alcança esse sucesso, esse êxito, a obra literária, ela revela, ela faz entender essa confusão, essa complicação. Ela não é uma confusão, na verdade. Ela é a revelação de algo. Confuso tá tu que leu e que não tinha entendido isso antes ainda pela vida como ela é. Aí pega no texto e fala, eita, então peraí. Tem um, né? Se a linguagem chegou ali, a confusão está na experiência da pessoa que está lendo, está na complexidade do mundo. A linguagem, ela conseguiu, a linguagem literária, nesse caso, conseguiu alcançar um campo de ensino, né, de educação, justamente que não era didático. E eu acho que o que me cabe, o que me interessa na linguagem literária, tanto prosa quanto poesia, é justamente isso. Não é explicar o mundo. Explicar o mundo, eu tenho uns artigos publicados, eu tenho tese, tenho livro. O que eu quero na literatura é fazer esse exercício de ouvir a linguagem, ouvir a voz do texto, né? E aí, obviamente, ir colocando na composição desse material, né? Que é material, o texto é uma matéria, é algo concreto, no fim das contas, elementos que revelam também outras experiências de mundo, as minhas experiências com as quais eu dialogo. Terra Úmida, por exemplo, só para terminar sem deixar de dizer minimamente sobre o que é o texto, começou sendo minha forma de exploração de certas imagens mesmo, visuais, do mundo com as quais eu me deparei mais de 20 anos atrás. Descendo ali para o litoral sul de São Paulo, eu comecei a olhar. Terra Úmida, gente, muito brevemente, é um livro bem maluco, mas parte dele tem uma inspiração meio de fantasia medieval quase. Então, eu vi umas árvores, a gente vê aqui, né, na Rio Santos, aqui no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, é bem comum. A gente vê na beira das estradas aquelas árvores enormes que são frondosíssimas. Frondosíssimas, é só folha, basicamente. Aí eu estava indo pro Vale do Ribeira, 20 anos atrás, e fiquei olhando na janela do ônibus assim, e falei, rapaz, isso aqui parece uns monstros, né? Parece uns bichos, parece umas feras, uns bichos da selva, da mata. E pronto. E aí eu comecei a perceber que a gente não olha, às vezes, para o mundo, né? Pelo menos eu não olhava até aquele momento, e eu falei, e se isso aqui fossem, de fato, uns monstros, fossem uns bichos? Essas plantas todas, toda frondosa aqui na beira da estrada, fosse tempos e tempos, anos e anos, séculos e séculos de acúmulo de uma experiência de um território, vou voltar para a primeira pergunta, de um chão que está vendo passar o mundo. E aí lá no meio, numa das histórias, né, num dos núcleos narrativos, digamos assim, de Terra Úmida, tem um conflito geopolítico entre dois reinos. O reino do personagem que é o que a gente está acompanhando mais e o reino inimigo. E o reino inimigo está devastando campos e campos para plantar eucalipto, que também é uma coisa super comum de se ver nas estradas de São Paulo, né? Que é justamente o oposto das imagens frondosas de beira de estrada da Mata Atlântica. Eu estou explicando isso agora, mas não está falado no texto. Só que claramente tem o conflito em que as matas estão sendo devastadas para plantação de sei lá quantos hectares, acho que eu não descrevo isso, de eucalipto, para colocar uma certa ordem naquele mundo, naquele território, para dominar aquele território. Isso tem uma aplicação possível do ponto de vista da descrição da realidade. O que é conflito territorial? O que é conflito fundiário? O que é conflito geopolítico? O que é exploração, extração de recursos vegetais? Né? Falando como antropólogo agora, dá para a gente fazer isso, dá para fazer um curso inteiro, pegando na literatura, como é que essas coisas se revelam. Mas não é meu interesse em Terra Úmida fazer isso. Só que as imagens estão lá. As imagens me chocaram, né? Digamos assim, me sensibilizaram. Sensibilizar também é uma palavra meio poética demais para falar isso, mas me chamaram a atenção e aí a linguagem foi.
Então, Terra Úmida não é sobre isso, tá, gente? Mas tem um pouquinho. Show de bola. Pessoal, a gente está chegando ao final, então quero saber quem que tem pergunta para fazer. É aquela coisa que você disse, né? No primeiro momento ninguém levanta a mão. Daí depois que o primeiro levantar, vocês não querem sair, né? Ótimo. Olá, gente. Boa tarde já, né? Eu queria perguntar para a Nara sobre como foi a aceitação, tanto pelos leitores, se é que você tem esse retorno, quanto pela editora, da construção do Puro, de como foi recebido isso, porque é muito interessante, mas gera esse estranhamento inicial, quase teatral, né? Parece uma composição ali de uma peça. Então, eu queria que você contasse um pouco como foi o processo. Obrigada. Eu acho que com a editora, no caso, foi bem-vindo, porque era um experimento, né? Assim, o André é meu editor, ele está muito aberto a isso. Então, eu acho que foi até divertido, né? Assim, apesar do tema, apesar né, do que se fala ali, foi um processo divertido, assim. Eu sei que é estranho falar que o Puro foi divertido de escrever, mas foi. Mas foi. Porque também tem isso, eu acho que se a gente coloca muito dos nossos, ai meu Deus, eu não vou chamar a palavra melhor agora, dos nossos sentimentos ali na escrita, a gente não vai para lugar nenhum, né? Precisa de um distanciamento temático até, né, daquilo ali para poder se concentrar naquela linguagem, para poder desenvolver aquilo. É porque, de fato, há palavras e construções duras e horríveis e tudo aquilo. Então, eu não podia estar ali 100%, sabe, sensibilizada com aquela história toda. Eu tinha que ter um distanciamento. Então, eu acho que aquilo ajudou muito nessa construção, né? E assim, sim, eu escuto o retorno das pessoas vez ou outra. É muito interessante isso, porque eu recebi um e-mail já faz um tempo de uma pessoa que falou assim, ele falou assim para mim: ah, muito bem, agora sim, encontrei uma escritora que pensa como eu também votei no Bolsonaro. Assim, as pessoas, gente, pelo amor de Deus, eu não preciso dizer, né, que não é o caso, mas é porque a pessoa não, gente, fica aqui, fica aqui. Sim. Então, mas é porque a pessoa lê um pouco do que ela é mesmo, né, eu acho super incrível, assim, impressionante. Então, tem todo um trabalho ali, justamente de exposição daquelas mentes, e eu acho que a pessoa se viu naqueles da direita ali da página, e se encontrou, e se sentiu em casa, e pensou que estava ali representado, né, naquela ficção. Então, é muito interessante, mas eu acho que também tem sempre uma questão que é porque geralmente eu escrevo de uma maneira mais curta mesmo, né, mais enxuta. E eu já vi muita gente falar, assim, reclamar que o livro acabou assim, agora? Tipo, como assim? Podia escrever mais 100 páginas, alguma coisa assim. É muito interessante, mas eu acho que a experiência é um pouco novidade, apesar de não ser, não inventei nada, não é isso, mas eu acho que causa no início, sim, causa estranhamento. Tem gente que não consegue avançar, porque é uma forma estranha, né? Se pensa assim, vou ler um romance, aí começa aquele monte de. É estranho. Tem gente que não gosta. Mas também tem gente que lê muito, muito mais rápido, justamente por conta desse formato, né? Dessa forma. Então, é misturado, assim, né? Mas eu acho que muitas vezes as pessoas acabam entrando mesmo do que está falando a história, que para mim não interessa tanto que está lá, mas eu acho interessante esse exercício dessa forma. Eu gostei muito de fazer isso. Uhum. Alguma última perguntinha? Então, me resta dizer que os livros dos integrantes aqui da mesa estão todos disponíveis à venda. Inclusive uma coletânea de contos da Carol, de coletânea de vários autores, tem que ter um conto da Carol, também está disponível como brinde, ok, gente? Então, vão lá no stand depois da Boa e assim eu desovo aquelas lavouras que você trouxe para cá. Então é isso, gente. Agradecer todo mundo que está aqui presente e vocês da Obrigada, mesa. gente. Valeu pelo papo.